Olha, em 2009, uma única lei mudou, assim, para sempre, a cara do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Hoje, a gente vai mergulhar em como a Lei 12.086 basicamente redefiniu o que significa ser bombeiro na era moderna. Foi uma transformação que pegou uma instituição super tradicional e a converteu numa força de resposta a emergências altamente especializada. Ok, vamos pensar um pouco. Quando a gente fala em bombeiros, o que vem na cabeça? Apagar incêndio, resgatar gatinho na árvore, né? Mas e se eu disser que a realidade hoje é muito, mas muito mais complexa? A grande questão é essa: o que de fato define um bombeiro no século XXI? E foi essa pergunta que deu o pontapé inicial para uma das maiores modernizações na história da corporação. Essa lei, ela veio para formalizar uma mudança radical no escopo do trabalho dos bombeiros. A missão evoluiu de um jeito impressionante, sabe? Foi muito além de só combater incêndios. Passou a incluir perícia técnica, busca e salvamentos super complexos, atendimento médico de emergência, até resposta a grandes desastres e proteção ambiental. Cada um desses itens aí na tela é um campo de especialização de altíssimo nível. Tá, mas como é que essa transformação toda aconteceu na prática? Para entender melhor, vamos dividir isso em 4 pilares. Primeiro, os novos requisitos para entrar na corporação. Depois, a estrutura de comando que foi totalmente renovada. Em seguida, a criação de novas missões e, por fim, o legado que tudo isso deixou. Então, vamos começar pelo começo. Quem é que pode se tornar um bombeiro hoje em dia? A Lei 12.086 elevou, e muito, o padrão da tropa ao mudar drasticamente as regras do jogo para entrar. E aqui está talvez a mudança mais impactante de todas: o requisito de educação. Antes, era o nível médio. Depois da lei, saltou para diploma de nível superior. E isso, gente, não foi só uma formalidade, um detalhe no papel, não. Foi uma decisão super estratégica. A ideia era profissionalizar a base da corporação, sabe? Atrair um pessoal com uma bagagem intelectual mais diversa e já mais preparado para esses desafios modernos. E essa modernização não ficou só na formação inicial, não. Para atrair talentos que já estavam no mercado, a lei estabeleceu a idade máxima de 35 anos para a entrada de oficiais especialistas, como médicos, capelães. O objetivo era bem claro: injetar experiência e maturidade direto em funções que são críticas para a corporação. Agora, vamos para a estrutura, porque uma coisa leva a outra. Com uma tropa mais qualificada e missões mais complexas, era preciso ter uma liderança e uma gestão à altura, né? Então, a lei reestruturou o topo da pirâmide de comando para dar mais agilidade e um foco mais estratégico. Para isso acontecer, a lei redesenhou o alto comando com 3 funções-chave. Foi criado um chefe do Estado-Maior-Geral, que é quem pensa lá na frente, no planejamento estratégico, um controlador, para garantir a eficiência e a fiscalização interna, deixar tudo nos eixos, e um comandante operacional, para liderar as equipes direto no campo. Essa divisão deixou a gestão muito mais ágil. E é com essa nova estrutura que a gente chega no passo seguinte, que talvez seja o mais visível para a população: a criação e a formalização de novas unidades. Elas surgiram para atender às novas demandas da sociedade. A corporação se especializou para servir melhor. Simples assim. Uma das especialidades mais importantes que foi consolidada foi o atendimento pré-hospitalar. A lei definiu a missão deles de forma bem clara: executar missões de emergências médicas. Isso significa que, num acidente ou desabamento, os primeiros a chegar são bombeiros com treinamento médico avançado, fazendo toda a diferença entre a vida e a morte. Outra área que ganhou uma unidade específica foi a de proteção ambiental. Com os desafios de incêndios florestais e o risco de acidentes com produtos perigosos, a lei formalizou uma equipe dedicada exclusivamente a essas missões de alta complexidade. Tudo para proteger o nosso meio ambiente. E quando a gente fala em cenários de grandes desastres? Bom, a lei também criou a especialidade de proteção civil. A missão deles é executar as atividades de defesa civil, ou seja, planejar e agir em calamidades para preservar a segurança das pessoas e do patrimônio em larga escala. É um trabalho fundamental. E, por fim, a modernização literalmente chegou aos céus com a criação da Unidade de Aviação Operacional. Com helicópteros e outras aeronaves, o CBMDF ganhou uma capacidade incrível para resgates em locais de difícil acesso, transporte de órgãos e apoio a todas as outras operações. É uma dimensão de atuação completamente nova. Certo? Então, qual é o saldo de todas essas mudanças?
Vamos resumir um pouco o legado transformador que a Lei 12.086 deixou para o Corpo de Bombeiros e, claro, para toda a sociedade do Distrito Federal. O legado é gigantesco. A lei criou um ciclo virtuoso, sabe? Ao exigir mais profissionalização, ela permitiu uma especialização muito mais profunda. E isso, por sua vez, pediu uma estrutura de comando mais moderna, mais estratégica. E o resultado final disso tudo? Um serviço à população muito mais técnico, ágil e preparado para qualquer emergência. Olha só esse trechinho do artigo 2º da lei com a redação de 2009. Ele resume tudo perfeitamente. Ele define o Corpo de Bombeiros como essencial à segurança pública e às atividades de defesa civil. Essa palavra essencial, ela formaliza na lei a importância e a amplitude de todas essas novas missões que a gente acabou de ver. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. A Lei 12.086 foi, sem dúvida, um marco na adaptação do Corpo de Bombeiros para os desafios do século XXI. A pergunta que fica no ar é como a legislação vai continuar evoluindo para preparar esses heróis para os desafios que a gente nem imagina que vem por aí. É algo para a gente pensar.